começar a gravar? Ih, começou a gravar. Beleza. Então, pessoal, hoje eu vou trabalhar com vocês no capítulo 28. É basicamente o penúltimo com matéria para prova. Tá? O 30 vai ser o capítulo da revisão. E o 28 fala de dois temas. Fala da... Isso. Cruzadas e urbanização. Beleza? Quem quiser ir acompanhando pelo livro, pela apostila, pode ir acompanhando. Mas eu vou passar bastante coisa no quadro também. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Começando pelo tema das cruzadas, que foi muito importante. Deixa ele aparecer aí. Pois bem. Começando então pelas cruzadas. Para falar delas, eu tenho que acabar voltando um pouco na última aula que eu dei para vocês sobre islamismo. Como eu comentei, o Islã surge e tudo mais, e ele conquista muitos lugares, se expande bastante. Dentre esses lugares conquistados, estava, por um acaso, Jerusalém. O lugar que, historicamente, Jesus viveu, morreu e surgiu o cristianismo. Os muçulmanos conquistam Jerusalém pouco depois da morte de Maomé, pouquinho depois mesmo, tipo alguns anos. Ou seja, 630 e alguma coisa. Sua câmera desligou, professor. Desculpa? Sua câmera desligou. Matheus. É a sua internet, Matheus. Voltou. Ah, que susto. Nossa. Então, assim, os muçulmanos conquistam Jerusalém em 630 e lá vai alguma coisa. Pouquinho depois do Maomé morrer. Pouquinho depois. Mas o que tem em Jerusalém de importante? Júlia até saiu. Jerusalém, para o cristianismo, é onde surge o cristianismo. Então, para uma Europa em que a Igreja Católica era poderosíssima, Jerusalém era um lugar importante. Tá? Mas, 400 anos depois dos árabes conquistarem Jerusalém, um papa chamado Urbano II falou: é um absurdo os muçulmanos infiéis que não são cristãos ocuparem e dominarem Jerusalém. É um absurdo Jerusalém não ser nossa e ser deles. Então, o que a gente faz com Jerusalém? Vamos reconquistar Jerusalém. Vamos tomar Jerusalém de volta para os cristãos. Urbano II, então, foi um papa muito, assim, raivoso, digamos, né? Ele, em 1095, começa a chamar as pessoas, os poderosos da Europa, para que eles formassem um exército, fossem até Jerusalém, que é um pouquinho longe, e reconquistassem a cidade. Então, Urbano II, Sofia chegou. Urbano II, nesse ano aqui, ele convoca a primeira cruzada. Beleza. Então, o que temos? A cruzada, ou as cruzadas, vão ter mais de um. Elas surgem, assim, o início delas está nisso. Jerusalém, que é um lugar religiosamente importante para os cristãos da Europa e tudo mais, estava em território árabe
já há 400 anos. Então, o que o Papa faz? Ele mistura guerra mais religião. Isso foi a cruzada. Quando a gente fala de cruzadas, nós estamos falando de exércitos, estamos falando de guerra. Guerra motivada por questões de fé e religião da Igreja Católica Medieval. Compreenderam bem isso? Sim. Perfeito. Tendo como inimigo principal, mas não único, tinham outros inimigos que eu vou comentar, os muçulmanos. Os muçulmanos. E o principal objetivo, principalzão, era retomar, reconquistar, recuperar Jerusalém. Eles chamavam de Terra Santa. Beleza. Em resumo bem bruto, foi isso aqui. Mas, como eu falei, isso aqui foi a primeira cruzada. Primeira. Teve outras? Teve. Ao todo, para Jerusalém, ocorreram 8. 8 ao todo. Isso aqui começa em 1095. Isso aqui é século XI. Fica tendo cruzada até mais ou menos século XIII. O que eu quero dizer? Essa coisa de cruzadas ficou rolando uns 200 anos. E sempre nessa coisa. Vamos reconquistar o território que é sagrado, que os infiéis estão dominando. Então era sempre nessa junção de guerra com religião e fé do cristianismo. Realmente, a Igreja Católica, o cristianismo europeu, foi a única religião do mundo, não estou correndo risco de forçar a barra, foi a única religião do mundo que fez esse tipo aqui. Outras religiões fizeram movimentos bem menores. Mas isso aqui foi muito característico do cristianismo. Tudo bem? Até aqui, tá tranquilo? Tô meio rápido demais? Não? Tá, você consegue resumir bastante coisa, mas tá certo. Beleza. Então, como eu falei, para Jerusalém ocorreram 8. Né? E assim, tem muitas histórias sobre essa cruzada, muitas histórias. Dessas 8, a única que realmente falou assim, conseguiu o objetivo, reconquistou Jerusalém, foi justamente a primeira. A primeira consegue, eles retomam, eles fazem tipo uma colônia em Jerusalém, na atual região lá da Síria e tudo mais, e ficam lá por quase 100 anos. Quase 100 anos. Depois eles perdem Jerusalém de novo e ficam tentando ali reconquistar e não dá certo. O rolê não dá certo. Mandam mais 7 cruzadas e não dá certo o negócio. Né? Fazer o quê? Mas uma coisa interessante é ver que o pessoal realmente quis fazer isso. Tá legal, o Papa falou que é importante fazer e tudo mais. Só que, por que exatamente? Por que demorou 400 anos para eles incomodarem que Jerusalém estava com os árabes? 400 anos. Na verdade, um pouquinho mais, uns 450. Por quê? Por que não falavam de início? Conquistaram, se incomodaram. 400 é bastante tempo, né? Simplesmente, gente, a gente está falando de um momento já da Igreja Católica da Europa que estava passando por algumas dificuldades. Principalmente... posso apagar aqui, rapidinho? Quê? Posso apagar, rapidinho? Pode.
Calma aí, eu vou tirar print. Tira o print. Como eu estava dizendo, demorou tanto assim porque agora a gente está no momento em que, principalmente, a Igreja Católica estava numa situação, numa posição, digamos, delicada, complicada, bastante complicada. Estava recebendo muitas e muitas críticas, teve crise interna dentro da igreja. Dentro mesmo. Poucos anos antes desse ano aqui, desse Papa convocar a Primeira Cruzada, ocorreu uma coisa que foi muito importante para a história da Europa em geral e história do cristianismo como um todo. Ocorreu uma separação. Uma separação da igreja. 1600 alguma coisa. Não. Algumas décadas antes, ocorreu um chamado Grande Cisma do Oriente. O que foi isso? A igreja se separou. Quebrou o meio. Quebrou o meio. Disso aqui, acaba tendo uma igreja no Ocidente, vai ser católica, com sede no Vaticano, que é que conhecemos. E você vai ter uma outra, diferente, independente, no Oriente, região da Grécia, que vai vir a ser chamada de ortodoxa. Com sede em Constantinopla. Essa divisão existe até hoje. Tá? Atual Bizâncio e tudo mais. Até hoje, você tem uma igreja totalmente diferente, que é ortodoxa. Isso aqui foi uma crise interna na igreja, uma crise interna muito forte, que rachou o meu negócio, dividiu os grupinhos. E depois que ocorre esse grande cisma, a igreja fica muito debilitada, fica muito frágil. Então, ela começa a querer convocar cruzadas, chamar o pessoal para lutar em nome de Jesus, não sei o quê, muito para reconquistar o seu próprio prestígio, reconquistar seu próprio poder. Porque ela estava perdendo, estava recebendo muitas críticas, estavam criticando ela de ser muito ligada a riquezas, a bens materiais. Então foi uma forma dela melhorar a sua própria imagem e, né, melhorar o seu poder. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Beleza. Isso aqui foi a grande motivação, então, né? Reconquistar, restabelecer o poder da sua imagem. Uma coisa interessante em saber das cruzadas é que, beleza, tiveram 8, ao todo foram 8, contra Jerusalém, para reconquistar Jerusalém, e o principal inimigo eram os muçulmanos. O principal, mas não o único. Ocorreram cruzadas contra outras pessoas. Exemplo, judeus. Judeus dentro da própria Europa. Há inúmeros, vários, muitos relatos, histórias, enfim, a gente sabe que aconteceu bastante, de cruzadas que se deparassem com alguma comunidade, alguma vila de judeus, dizimassem, exterminassem a vila, matassem mesmo, passassem a espada. Há vários relatos de cruzadas atacando e completamente destruindo alguma comunidade judaica na França, na Itália, no caminho para Jerusalém.
Assim, vamos aproveitar que estamos indo para lá, vamos matar esse pessoal aqui. Era isso. Então, judeus foram alvo das cruzadas. Outro grupo que sofreu bastante. Os chamados hereges. Os hereges, os chamados hereges, eles foram grupos muito, assim, importantes durante a Idade Média, muito combatidos. Quem era herege? Talvez algum de vocês já tenham ouvido falar esse nome, essa palavra, herege. Basicamente, vocês vão entender assim. Nós temos uma igreja católica que manda e comanda. Hoje, Brasil, século XXI, eu posso ser católico, posso ser cristão e tudo mais, e discordar do padre. Não posso. Ah, não concordo, eu não vejo a religião assim, minha fé não é assado, então eu vou parar de vir aqui e simplesmente acabou o beijo. Não vou, eu tenho o direito de não ir mais na igreja se eu quiser. Posso mudar de igreja, mudar de religião. Eu posso. Aqui, não. De maneira nenhuma. Nenhuma, zero, sem condições. Aqui, você discordar de qualquer coisa que do padre, do papa, você pensar que, sei lá, você pode cultuar Deus de uma forma diferente, você pode ter alguma fé diferente, você se torna um herege e você vai ser combatido. Você vai ser caçado, você vai ser preso, você pode acabar sendo morto. Então, durante a Idade Média, várias pessoas, vários grupos, cidades inteiras, regiões, tiveram a audácia de discordar. Aí, eu não acho que Deus seja assim, eu acho que seja mais assado. A gente quer fazer uma missa mais assim, a gente pensa a fé mais de certa forma, de outra forma diferente. Por irem contra a Igreja Católica, se tornam hereges e devem pagar a pena por serem hereges. Compreenderam? Sim. Nossa. Beleza. Aí, Sim. Ok, então se você discordasse do Papa, era a mesma coisa do que na. Ai, eu acho isso muito errado. Deus nos deu o livre-arbítrio. aqui não tem livre-arbítrio. Pedro, continua o raciocínio. Então seria a mesma coisa do que o feudalismo. Se você discordasse do padre. Não, Deus é lixo. Aí você ia pra alguma câmara de edição, alguma coisa do tipo. Nossa, não precisava nem ser a tal ponto, mas, tipo assim, por exemplo, uma coisa que era muito delicada, muito delicada. A missa, até uns 70 anos atrás, a missa era em latim. Ponto. A missa era Como assim, latino? Latim, língua de Roma antiga. Em nome de Patris, et Filii. Não, como assim, latino? Eles iam para a missa era inteiramente em latim. com a comida latina? Não, minha filha, missa, o idioma, a língua era latim. Ah, só podia falar latino? Sim, latim, língua de Roma, língua antiga. Meu Deus. E essa coisa, você ir para a missa, ter a missa em português, ou, sei lá, em francês, em inglês, isso surge em 1960 e... não sei se é 1 ou 2. Enfim, é muito recente. Muito recente. Uma Bíblia, durante a Idade Média, estaria completamente em latim. Então, era tudo em latim. E as pessoas não falavam latim. Né? Ninguém mais fala latim há muito tempo. Então, alguns desses grupos, o que eles tentavam fazer? Eles tentavam fazer uma missa na língua que eles falavam. Pô, a gente que fala francês, vamos fazer uma missa em francês? Vamos. Para a igreja, isso era heresia. Não pode.
Alguns Nossa, que igreja é essa, gente? Não dá nem liberdade. Igreja Católica, Eu, na Idade Média. Alguns grupos defendiam que podemos cultuar Jesus, podemos fazer nossa oração aqui e tudo mais, sem precisar de um padre oficialmente católico. Podemos. Para a Igreja Católica, heresia. Heresia máxima. Eles falavam que os hereges estavam condenados ao inferno, estavam corroendo a fé verdadeira, estavam corrompidos na alma, e por aí vai, né? Por que eu estou falando tanto de herege? Porque ocorreu cruzada contra os hereges. Olha que fofo. Olha que maravilha. Um movimento da França, de 1200 e alguma coisa que eu lembro agora, século XIII, movimento do sul da França, região do Languedoc. Lá eles fizeram um movimento, digamos, que virou herege. Né? Várias cidades dessa região, que ficam no sul da França, começaram a ter ideias religiosas diferentes da Igreja Católica. Fazer uma coisa mais diferente, uma coisa... Não precisavam de padre para fazer algum culto. Começaram a ter cópias da Bíblia em francês e por aí vai. Na hora viraram hereges. Baixou o martelo e virou herege. Foi enviada uma cruzada para exterminar o pessoal da Bíblia. Exterminar. Matar todo mundo mesmo. Sem nem condições de existir. E essa cruzada conseguiu. O pessoal que era adepto desse movimento foi o movimento dos cátaros. Quem não morreu durante o processo da guerra das cruzadas, a cruzada invadindo, morreu executado pela Igreja Católica. Entendeu? Morreu executado pela Igreja Católica. Pois é. Então, o que eu quero chamar a atenção para você... Ô, tio. O professor do século antigo eram tudo estranhos, né? Ou você só vem aqui pra escutar e aprender sua religião e não falar nada, ou você vem aqui pra morrer. É tipo isso. Ô, tio, tinha outra religião ali sem ser católica? Judeus. Não, cristã. Então, se a pessoa fosse judeus, ela não precisava, ela não sofria isso, né? Sofria, acabei de falar, judeus também foram mortos por tudo. Oxi, Olha, injusto, Olha só, não tem se eu saída. falar das histórias da história envolvendo os judeus na Idade Média, eles vão chorar. Não tinha uma igreja evangélica, outra coisa? Não. Demoram a surgir. Isso é mais no futuro. Professor? Mas, Ô tio, eles só tinham essa opção, Ou você Só tinha ou Igreja você Católica. ficava daquele monte de regra com Deus, né? Não podia nem beber água, só tinha que ser obrigada a falar latino. Seguir o Papa. Ô, professor, não tô falando também, né, que eu não gosto de Deus, essas coisas, mas essas igrejas são muito coisa. Deus deu o livre-arbítrio, a gente vai fazer o que quiser. Essa igreja tá pegando seu livre-arbítrio, tá tirando tua vida pra te Uma coisa que eu sempre pensei Olha, calma. Você tem razão, só que, assim, isso aconteceu. Isso aqui faz parte da história da Igreja Católica. Quem é católico tem que lidar com isso de alguma forma. Peraí, Gabriela queria falar também. Sim. Deixa eu falar. Mas, quê? nessa época, tinha só essas religiões, ou tinham algum povo que tinha alguma outra religião, sem ser judeu e cristiano. Estamos falando de Europa. Olha só, estamos falando de Europa
Estão falando de Europa Ocidental. A Europa mais perto de Portugal, França, tá? Falando de Europa, podemos considerar que mais ou menos sim. Mais ou menos sim. No máximo, forçando a barra, regiões mais distantes, bem do norte, bem do leste, regiões que ainda não estavam muito ocupadas, ainda não estavam bem ocupadas, tinham outras formas de religião, outras formas de culto. Por exemplo, nesse ano aqui, nessa época aqui, ainda temos a presença de povos eslavos, os famosos picos. Em algumas regiões, no norte beijando o Polo Norte. No Polo Norte não foi. Tinham outros deuses, outras formas de religião e tudo mais. São regiões que demoraram mais a serem cristianizadas. Mas, em suma, se eu falo de Idade Média na Europa, os três principais são Europa cristã, fortemente cristã, comunidades judaicas que, vez ou outra, ficavam ou podiam ficar em paz ou sofriam alguma coisa, muito frequente, e do lado de fora da Europa se tinha um império muçulmano. Claro, se eu fosse no mar para a Ásia, lá para o Japão, aí ia ter budismo, hinduísmo, shintoísmo. Entendeu? Mas, sabe uma religião que não é adorada por muita pessoa? Torá é judaica. Adoradores. Mas, que, tipo, é um pouco polêmico, porque tem gente que acha que é uau, mas mais os cristãos, né? Que acham mais que uau é errado, entre aspas. Existia em alguma parte do mundo Algum polêmico para os cristãos? O mais polêmico dos cristãos acabavam sendo os muçulmanos. Aqui nessa época aqui. Porque eram o que se conhecia. Tá? Basicamente isso. A Europa vai demorar alguns séculos assim, 700 anos, para conhecer budismo, para conhecer confucionismo, que foi mais lá da Ásia. Os muçulmanos eram mais perto. E realmente, não havia, era raro que algum europeu, algum pensador, algum filósofo, fizesse algum esforço de entender, conhecer e estudar melhor. Era muito, muito raro, muito raro. A lógica aqui, a gente está numa lógica de como enxergar o mundo, de que eu estou certo. Eu estou completamente certo. O outro está errado. E acabou. Acabou. Essa coisa que temos hoje de você respeitar a opinião diferente, de respeitar que o outro vai ter uma religião diferente da sua, uma fé diferente da sua. Enfim, isso é muito recente na história da humanidade em geral. Aqui, esquece. A pessoa que tem religião diferente da sua aqui gera briga, ódio, guerra. Cruzada, gente, é um grande exemplo disso. Para que convocavam as cruzadas? Para lutar contra os vistos como infiéis, os que tinham religião errada, os que eram desviantes da fé verdadeira, e por aí vai. Eu acho muito sem nexo isso. Para hoje, esse é nexo, né? Hoje a gente está assustado com isso. Para a época, era isso. E, ironicamente mesmo, as pesquisas mais recentes têm mostrado que durante a Idade Média, os muçulmanos davam um banho de tolerância nos cristãos, mas davam um banho de lavada. Mais que o 7-1. Como assim banho, professor? Banho, em termos de tolerância, venciam os cristãos por muito.
Os cristãos impunham sua religião. Os muçulmanos não. Nem conquistavam. Lembra que eu falei na última aula? Se houvesse um cristão dentro do território muçulmano, beleza. Ok. Tranquilo. No máximo, pagava um imposto diferente. Só isso. Agora, se o muçulmano tentasse morar dentro, sei lá, na Europa, na Inglaterra da Idade Média, nossa. Se conseguisse sobreviver, tava com sorte. Nossa, professor, sempre falaram tão mal de muçulmanos. Pois é. Assim, é bem feio, bem feio. Eu tô lendo um livro muito interessante sobre isso. Que, assim, ao longo de séculos, desde que surgiu o islamismo, a gente, o Ocidente, cristãos e tudo mais, temos tido muito preconceito mesmo. Preconceito puro. Puro. Ideias erradas, mitos errados, preconceito mesmo. E, Ô, professor, Oi. eu acho que, tipo, ficar com roupas mais longas assim, tipo, o dia todo deve ter calor nos dias Desculpa, quentes. não senti agora. Nos dias quentes eles devem ficar com calor. Lá em países muçulmanos, na verdade, parece que aquelas roupas, elas são de tecidos mais leves. Pô, mesmo Ué, mas assim, não pode né? usar roupa Então, curta, elas não? Parece dar bem muito calor. proteger do calor. Que? Por exemplo, povos nômades do deserto usam panos leves. Para quê? Porque é uma forma de se refrescar e se proteger do sol forte. Ô, professor, mas eles não podem usar roupa curta? Dependendo do país, hoje não. Ô, Júlia, Hoje, hein? Que pergunta hoje é não. essa? Ué, qual o problema, gente? Todo mundo usa roupa curta. Alguns países pode, alguns países pode. Isso varia hoje. Gente, enfim. Mas antigamente não podia? Oi? Mas antigamente não podia? Depende da região. Antigamente, as roupas eram mais tranquilas em relação a essas imposições. Nossa, eu posso falar isso com vocês? Posso, né? Mas os países muçulmanos, eles acabam piorando um pouco essa questão de proibir algumas coisas depois que eles foram colonizados pelos europeus. Isso mais recente, bem mais recente. A gente vai estudar isso. Europeus. Ô, prof, você vai nos dar aula no 7º ano? Vou Hashtag not Europa. Vou sim. Ih, tem tanta coisa. Assim, se eu parar pra falar A sobre Europa isso, já eu fico até colonizou amanhã. tanta coisa, né? Eu fico até amanhã. Ih, vou até amanhã falando A sobre gente isso. não aguenta mais a Europa. Pra mim, todo mundo tinha que se juntar e estragar a Europa também, que saco. Horror, Júlia. A Europa tem um monte de lugar legal. Tem muito lugar legal, verdade. Ela tem razão. Só que, pô, a Europa estragou já o mundo todo, já foi pra todo canto. O pessoal de lá é tudo metido também. Ela também tem razão. Não tira razão, não. Não. Não tira razão, não. Mas, enfim, vamos ver aqui rapidinho, para eu continuar. Sobre cruzadas, essa questão, foi... Mais alguém aqui com alguma coisa para comentar? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Tá tranquilo? Tá tranquilo pra mim. Aí, professor, eu não sei, não lembro se você já falou isso, mas eu não, se você falou, eu não lembro. O quê? Uma pessoa normal escuta a palavra e pronto, acabou. Só que para ela... Ih, Gabriela caiu. Caí, Gabi. Gabi, eu caí. sei lá, você começou a falar e foi. Caiu. Para ela... continua. Tá, eu vou continuar. Mas para Pra mim tá muito baixo, eu tô ouvindo muito Abaixo baixo. Mas fala, Gabriela. essa pessoa, tipo, ajudar, tipo, tinha
alguma coisa, para ajudar alguma coisa na igreja, tinha algum cargo que uma pessoa normal podia virar? Ah, entendi. Quê? Entendi. Isso existe até hoje, né? Existe até hoje. Tinha. Assim, era bem difícil. Era bem difícil mesmo. Esse envolvimento de pessoas. Ah, consegui aumentar o som, é porque o negócio tava saindo pela aquela entrada aqui de cima. Ah, não, entendi. Mas esse movimento de pessoas que não são sacerdotes, né? Não fazem parte da igreja, esse movimento de leigos, tinha sim. Tinha. Não era lá muito frequente, não. Tá? Ainda mais que demora a ser mais consolidado. Ele está falando ainda de uma igreja católica, que era muito centrada no padre que dava missa em latim. Os fiéis estavam lá assistindo a missa, já estavam acostumados a dar respostas automáticas em latim, quando falasse alguma coisa. E era isso. Sabe? A Bíblia era em latim. Essa coisa, vamos ler a Bíblia. Não tem. Você vai ler em latim. Eu acho que foi escrita normalmente assim, em latim já. Não, ela foi traduzida. É outra história. Ela foi traduzida para. Eu acho que você me disse Eu que comentei um pouco. não lembro qual. Um Que pouco. tu falou que as pessoas que vão traduzindo, aí tem palavras diferentes nas Bíblias, nas coisas. Mas o que ela perguntou que eu não consegui escutar? Ela botou a pergunta ali. Gabriela, depende. Se essas pessoas começassem a expressar alguma ideia contra o visto como correto, sim. Não, Ou a alguma pessoa podia prática. pensar, só que aí era só ela ficar quieta, né? Só não falar, gente. Ficar quieta passava, verdade. Assim, se não falar, tá ok. Se falar, tá ok. Ou então, se, sei lá, fazer alguma prática como errada, diferente, aí pode ser um herege. Ela tem uns negócios ali, né? Quê? Um exemplo. Uma pessoa, por um acaso, conhecesse muito bem planta e soubesse fazer um chá milagroso que curasse alguma coisa, essa pessoa provavelmente é como perigosa. Tipo bruxa? Tipo bruxa, tipo herege. Também. Acho porque tá ajudando. Imagina, se Deus fosse lá naquele momento, eu ia chamar ele de feiticeiro. Enfim. Eu posso dar uma aula só sobre isso. Posso dar um semestre só sobre isso tudo. Só sobre isso tudo. Ó, voltando aqui. Beleza. Pode continuar? Pode. Show. Agora. As cruzadas, então, tiveram o foco principal foi a questão de Jerusalém. Como Jerusalém fica na Ásia, na pontinha da Ásia, mas é Ásia, as cruzadas acabaram fazendo uma coisa muito interessante para a Europa. Quando chega a Idade Média, quando começa, Roma caiu e tudo mais, a Europa, ela encolhe, ela recua. Lembra que eu falei disso? Se torna rural. Não, a Europa, né, ela é muito covarde, mas ela ama atacar. Pois é, mas voltando aqui, a Europa, então, ela recua. Fica ali. Cada vila como por si só. Quando você tem as cruzadas, uma coisa que acontece muito interessante é que aumenta o contato com o Oriente. Ou seja, com a Ásia. E esse contato acaba gerando uma volta do comércio.
quando as pessoas iam para Jerusalém e tudo mais, muitas acabavam desviando e continuavam entrando na Ásia. Mas chegavam na Índia, na China, chegavam em lugares onde os árabes dominavam, ou outros povos, e quando voltavam, traziam coisas diferentes. Coisas que não tinha na Europa. Traziam roupas de seda. Seda não existia na Europa, então aquilo era visto como muito caro e raro, belíssimo. Traziam uma série de produtos que, como ali na Europa não tinha, custava muito dinheiro. Então, em resumo... Fala. A Europa é um continente. Então, quando fala Europa, você fala, tipo, o continente inteiro atacava ou era um país? Essa é uma questão boa, aqui que eu estou falando de Europa, eu estou falando principalmente Europa Ocidental. Ou seja, se pegar o mapa, falando as partes mais aqui. A parte oriental era Império Bizantino. Sofia, Entendeu? Sofia, esse moto tá dando coisa. Tá dando eco. Que? É a parte mais ao norte aqui. Se muta. Depois que vai entrar para cá, enfim. Mas estou falando principalmente da parte ocidental. A parte que hoje é Alemanha, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Bélgica, Suíça, Liechtenstein. Irlanda. E Escócia. Depois Islândia. Enfim. Eu entendi. Entendeu? Aí que estava dizendo, então, beleza. Com as cruzadas, então, aumenta esse contato com o Oriente, com a Ásia. Isso foi muito bom para a Europa, porque começou a trazer produtos novos e fez com que algumas regiões crescessem, enriquecessem. Principalmente as cidades italianas de Gênova e Veneza. Foram duas cidades que ficaram muito ricas durante essa época, graças ao comércio que começaram a fazer o Oriente longe, com a Índia, com os árabes, com os chineses. Eles iam lá e traziam produtos que não tinham na Europa. Produtos como tecidos e materiais que não existiam, joias. E uma coisa que vocês vão adorar saber, que vai dar um rolê do caramba. Especiarias. Já ouviram falar disso? Não, né? Especiarias. De o quê? Especiarias. É um nome que se dá para tempero. Ah, tá, eu já ia falar. Ah, que legal. Tempero. Gente, canela, cravo da Índia, tempero não existia na Europa. Oxe, mas uma foi na França que foi feito? Não. Eles começam a trazer temperos diferentes para a Europa depois que começam a ter contato com os povos lá do Oriente, graças às cruzadas. E quando os temperos chegam na Europa, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, que coisa de outro mundo. Sofia, se muta. Uau. Não existia isso na Europa. E ficou tipo, uau. Ô, professor, eu achei que especiais era um trequinho que a gente compra por nada mesmo. É tipo isso. E essas especiarias, então, gente, se tornar uma coisa, extremamente lucrativa. Extremamente. Daí que as principais cidades que começaram a importar para a Europa foram Gênova e Veneza. As especiarias vão voltar nelas mais tarde, porque elas se tornam uma Foram coisa... o quê? Bugou. Especiarias rica, dinheiro, muito dinheiro, Europa, não tinha na Europa. Rica, dinheiro, Europa.
Tá com delay ali, gente. Pelo amor de Deus. Bugando um pouco, eu não tô, tem coisa que tá bugando, eu não tô entendendo. Tá travando pra você? Travou só mais 2 vezes, aí eu não conseguia ouvir, mas agora parou. Parou. Tava dizendo então, recapitulando. Com as cruzadas, basicamente a Europa se abre mais um pouco. Ela aumenta o contato com a Ásia, com o mundo islâmico. E isso foi bom, porque isso faz voltar o comércio que estava morto o comércio. Faz voltar o comércio. Esse comércio se centrou muito, principalmente nas cidades italianas de Gênova e Veneza, na Itália, que traziam... Ô, tio, Oi. a Europa já se própria atacou? Guerras dentro da Europa, sim, né? Vou falar daqui a pouco também, vou falar uma guerra entre Inglaterra e França. Enfim, esse momento trazendo tecidos, joias e especiarias. Ok até aqui? Vamos ver de dinheiro aqui. Tá bom até aqui? Quê? Até aqui tá tranquilo? Posso continuar? Aham, pode continuar. Beleza. Uma coisa interessante, que infelizmente eu não vou ter tempo de contar com vocês, é que com esse maior contato, também melhora os próprios conhecimentos científicos da Europa. Em medicina, astronomia, engenharia, melhora muito. Graças aos árabes. Vamos lá. Quando começa a voltar o comércio, começa a voltar as coisas todas, nós temos um processo da urbanização. Vou botar esse ponto aqui. Que também pode ser chamado de renascimento comercial e urbano. Se eu estou falando de renascimento, estou falando que voltou a viver. Comercial, comércio. Urbano, cidade. Professor, Oi. então a Europa antes não era tão rica assim? Lembra da aula sobre feudalismo? Que? Lembra da aula sobre feudalismo? O que tinha na Europa? Vilas camponesas. Cidades pequenas. Então Não como que eles tinha ganhavam as comércio. guerras? Oi? Como que eles ganhavam as guerras? Vou chegar lá, fica tranquilo. Calma, que tá tudo. É tudo tema futuro. Calma. Então, quando volta isso aqui, gente, estou falando que volta a ter literalmente comércio dentro da Europa e cidades. Voltam a surgir cidades voltam a ser importantes de alguma forma. Isso aqui é um fruto disso aqui. Ó, as cruzadas acabaram alimentando isso aqui. Como eu acabei de falar, produtos que vinham lá de longe, tecidos e tudo mais, que alimentou o comércio. Então, as cruzadas influenciaram esse renascimento comercial e urbano. Mas também tem uma questão mais internamente da própria Europa. Até o século XI também, a Europa ainda vivia tendo invasões. Agora muito... Claro, viver roubando. Aí então começou. Vinham muito do norte. Quando parou de ter invasões, houve um momento mais... Tio, como que eles sabiam que vinha do norte? Porque esse conhecimento dos pontos cardeais era mais... Ah, não, tipo, eu pensei que era vinho do norte assim que eu tô falando, tipo, alguma país do norte. Eles sabiam que vinham do norte, não sabiam exatamente de onde, né? Ó, tá vindo lá do norte. Ah, entendi. Entendeu?
Então, quando essas invasões dão o tempo, a Europa passa a ter um pouco de paz e ela consegue, internamente mesmo, avançar algumas coisas. Que coisas foram as que avançaram? Primeiro, ponto A. Novas técnicas agrícolas. Isso parece pouco sem importância, mas é importante sim. Por quê? Olha o fio da lógica. Para comer, precisa plantar, precisa colher. Quando as técnicas de plantação, de agricultura se desenvolvem, você tem um resultado muito bom. Algumas técnicas que surgiram envolvem o moinho hidráulico, ou seja, o moinho que vai usar água, o arado puxado por animais. Essas novas técnicas agrícolas melhoram a produção de comida. Então, melhora a produção de comida. Dá para produzir, dá para fazer mais comida e comida melhor. Se você consegue produzir mais comida, duas coisas. Primeiro, que a população tem como sobreviver melhor. Melhora a qualidade de vida. A população aumenta, cresce. E segundo, deixa eu só tentar rapidinho. Dá para você agora ter algo que sobre para vender. Coisa que antes não acontecia. Oxe, mas eles acabaram de ganhar, já vai vender? Porque sobrava, então você podia vender para comprar uma coisa diferente para o serviço. Então, professor, se você falou que é mais a Europa Ocidental, o que aconteceu com a Europa Oriental? A Europa Oriental só recebia? A Europa Oriental, ela, nessa época, ela é um Império Bizantino, que estava, depois do que cisma que eu falei, passou a ser totalmente dependente do Papa, não respondia mais ao Papa, e ela passou por um processo bem diferente. Era mais rico, era mais poderoso, muito mais poderoso, e vivia em guerras mais constantes com os muçulmanos, porque eles estavam perdendo território para os muçulmanos. Na Europa Oriental não vai ter feudalismo. Vai ter isso aqui. Lá é outro mundo. É outro mundo. Entendeu? Entendi. Tá, beleza. Voltando aqui, então. As novas técnicas melhoram a produção de comida. Quando se melhora a produção de comida, é um efeito em cadeia, tá? Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. Se melhora a produção, acontece duas coisas. Vou botar aqui. C. População aumenta. Passa a ter mais gente. Você passa a ter também comércio. Então, um comércio que já começou a voltar a surgir por causa do que estavam trazendo lá da Ásia, também volta a surgir porque começava a se produzir comida que sobrava e podia vender na feira. Literalmente vender na feira. Literalmente vender na feira. Isso tudo, gente, isso tudo é uma reação em cadeia, tá? É um que leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro. Uma sequência. Isso tudo, agora sim, faz com que as cidades ressurjam, cresçam. Porque as cidades antes eram praticamente sem importância. Não tinha importância nenhuma. Agora as cidades não. Como vai ter mais gente, muitos vão morar nas cidades. Como vai ter comércio,
as cidades passam a ser lugar em que as pessoas vão para comprar as coisas. As pessoas vão para morar. Comerciantes vão morar. Então, as cidades voltam a ser alguma coisa. Pode sim. Entenderam o raciocínio da coisa? Primeiro, o comércio. Professor, você falou O que que eles estão... Peraí, 2 ao mesmo tempo. Pedro, um momentinho. Sofia. Você falou que eles voltam a ser alguma coisa. Então, antes, eles tinham comércio, urbanismo, essas coisas? Tinha durante Roma. Enquanto tinha Roma, sim. Roma cai, não. Como assim? Eles tinham o quê? Olha só, Roma, enquanto era Império Romano, sim. Quando o Império Romano do Ocidente chega ao fim, não. Esquece. As cidades ficam muito despovoadas, pequenas, o comércio morre, acabou. Enterra o comércio. E assim durou por uns 600 anos. Todo mundo pegava as coisas de graça? Oi? As pessoas então pegavam as coisas de graça se não tinha comércio? Simplesmente, o que a vila produzisse ali naquele território, ali era consumido e acabou. Ah, tá, entendi. Entendeu? Não tinha, tipo, aqui produz aipim. Não tinha aipim. Aqui produz trigo para pão. Lá embaixo produz vinho. Vamos trocar? Não. Porque o que aqui produz, aqui consome. E lá produz, lá consome. Ah, tá. Nossa, deviam estar cansados de comer a mesma coisa. Pois é. Pedro, agora você, fala. Pedro. Opa, desculpa, porque minha mãe me chamou. Oi, fala. Pera, deixa eu ver. Por que eles voltaram, tipo, a ser urbanizados? Na verdade, Então, isso que eu vou falar agora. Primeiro, que assim, as cidades, elas continuaram existindo, mas muito pequenas. Quando rola isso tudo, a população passa a crescer de novo. A população passa a ter condições de crescer. Porque a qualidade de vida aumenta, a alimentação aumenta. Oi. Se começa a crescer a população, outras pessoas começam a se mudar para aí? Também. Vão passar a morar na cidade, porque o comércio que está voltando a surgir vai fazer com que as cidades cresçam também. Então, de um lado, você tem mais gente, e de outro, alguns lugares se tornam centros comerciais. Porque se quer Polar, tem uma grande feira onde eu posso vender em lugar, onde eu posso comprar uma coisa diferente. Então, algumas cidades começam a crescer por causa disso. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu, Pedro? Pedro, entendeu? Deixa eu fazer uma espécie de esquema aqui. Porque é realmente uma reação grande em cadeia. Para as cidades, primeiro, cruzadas, que vai levar ao comércio. Melhoria de técnicas agrícolas. Mais comida. Mais gente. Mais comércio. Comércio daqui, mais gente, resultado, cidades. É um esquema assim. Pegaram a lógica?
Melhoria de tecnologia. Entendi. Entendeu? Oxe, mas se tem mais gente, não deveria ter menos comida? Pô, eles deveriam estar conseguindo mesmo É um bom bastante ponto. comida. Mas, assim, é que a produção de comida foi melhorando, não parou. Foi melhorando cada vez mais. Eles devem ter conseguido bastante comida. Sim, conseguiu bastante comida. Beleza. As cidades... O que era a cidade, então? Não era uma coisa, meu Deus, que cidade enorme. Tá? Estou falando da cidade ainda com algumas milhares de pessoas. Sei lá, 5 mil, talvez, não sei. E, caracteristicamente, o que elas vão ter? Eram cidades muito preocupadas com a defesa. Então, até hoje, em algumas regiões, você tem isso. Uma cidade com uma muralha protegendo. Você tinha muralha e portões de acesso. Em alguns lugares da portões de acesso aqui e aqui dentro da cidade. Para que isso? Para defesa. Em alguns lugares da Europa, na Itália tem muito disso, as cidades ainda têm suas muralhas. Ainda tem. Claro que vai ter uma parte que é fora e a parte que é dentro. Mas em muitos lugares ainda há as muralhas da cidade. Florença é um grande exemplo que eu lembro aqui agora. Florença. Tem as muralhas de Florença. Aí tem a cidade antiga e a cidade nova. E as cidades, gente, elas receberam um nome bem característico. Elas foram chamadas de burgos. Nossa, pensei que tu ia falar burros. Não, burgo, com G. Burgo. Deixa eu apagar aqui para botar aqui. Por que eu estou chamando isso? Porque, como é nas cidades que vão morar os comerciantes, que vai ser feitos comércios, esses burgos vão dar origem aos burgueses. Quem eram burgueses? Eu disse, eu não tinha dito? Quem eram burgueses? Falei, parece burguesa. Eram comerciantes, de início, comerciantes que estavam envolvidos com essa coisa desse comércio de trás, seda, esquina, que não sei o quê. Então, comerciantes que cada vez mais estavam ganhando dinheiro. Então, tem comerciantes, mercadores, espera um momentinho, mercadores. Vão surgir agora banqueiros, começa a ter bancos para trocar dinheiro, para pedir empréstimo, coisa do tipo. Professor, Oi. você tá falando negócio de comércio, que eles receberam muita comida. Mas como que eles receberam a comida? Por algum meio de transporte que levava a comida de um certo lugar para eles? Ou as pessoas iam buscar? Aqui, você tinha uma parte que era uma região de feira. A parte para fazer comércio. E assim, as pessoas iam até lá para vender o que, sei lá, produziu muito trigo, muita maçã. Vou lá vender na feira. As pessoas já iam para isso. Entendeu? Ah, tá. Entendeu? Então surgem os burgueses. Entendi. E também acaba fazendo com que muitas profissões se desenvolvam também. Só para terminar agora, algumas profissões, imagina, por exemplo, o pessoal que trabalhasse fazendo roupa. Alguém tinha que fazer roupa, né? Alguém tinha que fabricar roupa. Então, imagina as pessoas que eram especialistas em fazer roupa. Oxe, mas eles não tinham dinheiro? Como que eles compravam as roupas? Tinha um pouquinho, era bem pouco. Quem ia fazer um sapato, por exemplo, era um artesão.
né? Porque alguém a costurar, alguém a fabricar o sapato, o vestido, o que seja. Nas cidades, que acabam juntando mais desses artesãos, eu estou chamando de artesão porque é uma pessoa que vai fabricar uma coisa usando a mão, sabe? Vai pegar a ferramenta e vai fazer aquilo ali na mão, na mão. Aquilo ali na mão, na mão. Nossa, deve Era ser demorado. mesmo. Era demorado. E Os demora artesãos bastante. da cidade vão começar a se juntar. Imagina se numa cidade, em Hamburgo, você tem 10 pessoas que fabricam sapato. O que vai Mas acontecer? devia demorar mais de um dia para fazer um sapato. Então muito mais. deveria ter pouco sapato. Qual é o pensamento? Tem 10 pessoas que fabricam sapato. O que eles fazem? Eles começam, eles podem, né, brigar entre si, porque um faz melhor, outro faz pior, um cobra mais caro, o outro vende mais barato, enfim, isso vai variar. Então, o que eles faziam? Como a cidade era pequena, para não se matarem, o que acontecia? Eles meio que formavam um clubinho. Um clubinho. Esse clubinho era chamado de corporação de ofício. Ah, mas pelo menos ficaria pronto mais rápido os sapatos. Isso aqui, o que definia? Definia as regras entre eles. Por exemplo, nessa cidade, de acordo com a corporação de ofício de sapateiros, todos devem vender o sapato com valor X, da qualidade tal, deve produzir tantos por mês, todo mundo que faz parte da corporação. São as regras que eles vão estabelecer em conjunto. Se tiver algum problema com os sapateiros, imagina, os sapateiros estão, sei lá, alguma coisa contra os sapateiros, eles vão se defender pela corporação. Ah, precisamos comprar material para fazer sapato. Então, a corporação em si vai lá comprar. Ou seja, a corporação de ofício, gente, a corporação de ofício era uma espécie de organização dessas pessoas, de artesãos que fabricavam alguma coisa na cidade. Uma organização entre eles. Para que servia? Para definir tanto regras de convivência, padronizar o negócio, para não ter um que fizesse mais que o outro, fizesse melhor que o outro, que cobrasse mais ou menos que o outro, fazer uma padronização, e também para se proteger. Para, se tiver algum problema que afete a categoria de sapateiros, de joalheiros, de açougueiros, tivesse algum problema, eles se juntassem para resolver, se juntassem para fazer em conjunto. Entenderam? Acho que é uma coisa tranquila de entender. Elas surgem em decorrência grave da cidade. Elas surgem nas cidades, porque antes não tinha isso. Beleza? Gente, alguma questão sobre as cidades, corporação de ofício, burgueses, burgos? Eu acho que eu entendi tudo. Entendeu? Perfeito. Só lembrando, é tudo uma reação em cadeia, tá? Uma coisa levou a outra, levou a outra, levou a outra, e foi. O professor falou relação em cadeia, eu fiquei assustada. Que é uma reação em cadeia. Começa, vai um, vai gerar outro, vai gerar outro, vai gerar outro, vai gerar outro. No final você tem comparação de ofício, no final você tem cidade. Cidade da Aí, lembrando, não é que uma coisa aconteceu, terminou e levou a outra. Eu estou falando de coisas que aconteceram ao mesmo tempo, tá? Enquanto estava surgindo cidade, estava tendo cruzada. Enquanto estava aumentando a produção de comida, estava surgindo a cidade. Isso tudo aconteceu na mesma época, ou começou na mesma época. Só que um influenciou o outro. Tá? Não foi um depois do outro. Exatamente. Tipo assim, terminou, vem outro. Terminou, vem outro. Não. Começaram todos na mesma época e foram se influenciando.
cadeia é um ciclo que não muda? Não, a reação em cadeia que a gente fala é uma que a gente gera outra. Por exemplo, uma fofoca. Eu te conto uma coisa, por eu ter te contado, você conta para outra pessoa, essa outra pessoa fica com raiva. Mas tipo, acho que em cadeia tem isso. Só em cadeia é quando uma coisa, por ter acontecido, gera outra. Mas na cadeia tem isso, tipo, Não, qualquer coisa gera não é outra. cadeia de prisão. É cadeia, como eu faço, é cadeia no sentido de encadeamento. Ai, que Uma complicado. cadeia de acontecimento, cadeia de sequência. Cadeia também Isso é se gíria de cria pessoa sequência. inteligente. Entendeu? Isso é português. Quando eu falo reação em cadeia aqui, é que uma coisa acabou gerando outra. X que gerou Y, gerou Z e tudo mais. Entenderam? A questão da reação em cadeia? Entendi. Beleza, beleza. Pessoal, foi bastante coisa até, né? Muito, professor. Exageradamente.